deficiência tem. Mas, Ana, eu quero começar falando com você porque nós estamos vivendo um momento muito importante, especial, né? Que é a discussão do plano de mobilidade urbana. Então, gente, tem tudo a ver, não é, para todos nós, mas em especial para as pessoas que hoje lutam, de fato, para ter uma cidade melhor, mais inclusiva, né? Porque a gente sabe que muitas vezes nós mesmos construímos um muro de barreira para as pessoas. Não é, Cláudia? Eu queria que você pudesse, Cláudia, falar hoje o que já avançou, o que a pessoa com deficiência ainda sonha em ter para que a cidade seja uma cidade melhor para se viver. Então, com relação aos direitos, né, que hoje defendemos tanto, lutamos tanto e queremos tanto que ele realmente aconteça, avançamos e muito. Avançamos com relação às leis, né, que foi uma conquista. Hoje nós temos um novo marco, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós temos aí, agora em vigor em janeiro, a Lei Brasileira de Inclusão, que traz aí grandes conquistas, regulamentando muitas leis, trazendo aí um novo olhar sobre a questão das políticas públicas, como é que, de fato, elas devem acontecer, né? Com relação à mobilidade urbana, é um desafio grande, porque a acessibilidade ela é um processo, embora as pessoas ainda entendam que é uma questão cultural, né? É cultural você romper a barreira da acessibilidade, porque muitos técnicos ainda não trabalham com a questão da especificidade, pensar e planejar algo que todas as pessoas, independente de terem ou não uma deficiência, vão poder utilizar, como é o caso das rampas, como é o caso das portas. Hoje, a maioria dos ambientes é com porta menos de 70, e a gente sabe que isso é inviável. Culturalmente, se troca escadas por rampas. Então, isso é importante que essas barreiras a gente quebre, e nós já avançamos muito. É cultural, é processo, e o decreto 5296, que trabalha a questão da acessibilidade, ele vem sendo implementado. Claro que nós precisamos ainda mais levar essas informações para que as autoridades competentes, de fato, elas consigam colocar isso na prática. Agora, Cláudia, Aninha, vocês ainda recebem muitas reclamações, muitas denúncias, principalmente com relação, né, aos ônibus. A gente sabe que alguns ônibus têm até o elevadorzinho, mas tem muitos aí que estão quebrados, sem manutenção. Existem pessoas que, infelizmente, acabam desrespeitando. Preconceito ainda existe, não é, Aninha? Explica para a gente. Com relação ao ônibus, nós, recentemente, fizemos uma capacitação com uma rede de ônibus de Manaus, que é a Expresso Coroado. Nós capacitamos mais de 640 profissionais operadores do serviço. Como foi feito esse curso de capacitação? Foram vivências da nossa equipe técnica, que esteve com esses operadores dos serviços, e nós fizemos vivência com eles. Ou seja, o motorista se colocou no lugar de quem tem uma deficiência, quer seja ela física, quer seja ela visual. E principalmente também a pessoa surda, né, que muitas vezes não tem como se comunicar com o motorista. A gente precisa passar por isso para sentir um pouco que o outro sente, importante, né, Cláudia? É muito importante. Também entendemos que o transporte coletivo é um conjunto, né? É um conjunto que ele tem que funcionar de forma harmônica. E o que é que ocorre? Muitas vezes o aparelho que trabalha com o elevador não funciona, mas o motorista ele também não é mecânico, né? Ele faz a operacionalização do veículo. Certo. E aí o que é que ocorre? As empresas precisam culturalmente mudar a forma como hoje elas adquirem esses ônibus também. Olha, inclusive é importante dizer, porque a gente sempre pensa, isso nunca vai acontecer comigo, né? Mas acontece. Olha, eu mesma já apresentando o Câmera 13, caí e quebrei o pé. Precisei ficar 3 meses em cadeira de rodas, andei de muletas. A Conceição já andou em cadeira de rodas, 6 meses, já andou de muletas. A Rebeca já andou em cadeira de rodas, já andou de muletas. Então, quer dizer, é diferente, é muito diferente quando a gente vive na pele. Eu tinha muitas dificuldades de subir as rampas, porque no momento de um teste, é importante colocar alguém que anda em cadeira de rodas, alguém que se arrasta, alguém que tem deficiência visual, até mesmo uma mulher grávida, um idoso, porque são
pessoas que mais sofrem de fato, não é? Com a falta de acessibilidade da cidade. Então, Cláudia, eu queria que você pudesse falar aqui para a gente também a respeito das calçadas, porque muita gente sofre, até mesmo quem tem condições de andar normalmente, tem dificuldade muitas vezes, porque encontra calçadas obstruídas, encontra aí calçadas que tem o porte no meio, tem uma árvore no meio, tem o puxadinho, porque tem muita gente que faz o puxadinho no meio da calçada. Isso acontece, não é, Cláudia? Inclusive, a gente está mostrando uma imagem aí, olha só a dificuldade. Cláudia, conta pra gente como é esse momento para a pessoa com deficiência. Com relação à calçada, eu creio que a Prefeitura mesmo, agora em parceria com o Conselho de Arquitetura, de Engenharia e um patrocínio, estão aí num projeto muito bom, que merece aplausos, que é o Calçada Legal. Ótimo esse projeto. Porque a partir desse processo e dessa visão que os técnicos realmente foram lá, detectaram que é um problema grande, que precisa de muita união para ser vencido, e aí com isso, culturalmente, volto a dizer, vai ser rompido muitas barreiras com relação a isso. E aí o que ocorre? A Prefeitura, de fato, ela tem que assumir esse compromisso de eliminar essas barreiras, porque município é obrigação da Prefeitura. Olha, às vezes eu fico até imaginando assim, né? Será se de repente uma pessoa que tem uma calçada assim, irregular, recebendo cimento, recebendo areia, quem sabe não refaz toda a calçada novamente, não é? Enfim, a gente tem que pensar de alguma maneira, algum método para fazer com que essas calçadas que hoje estão irregulares possam se adequar a toda a sociedade. E também, Cláudia, lembrar para você a importância do plano de mobilidade, porque esse plano de mobilidade a gente está trabalhando para 10, 20 anos. Enfim, a gente precisa daqui lá ter uma cidade melhor, não somente para o turismo, mas para nós que moramos e queremos bem a cidade de Manaus. Lembrar para você, Cláudia, que hoje, antigamente eram 2% aqui o estado do Amazonas, a cidade de Manaus, não é? A entrada de pessoas com deficiência no serviço do Poder Público Municipal. Hoje, graças a Deus, através de um projeto de emenda, eu consegui elevar de 2% para 5% a 7%. Então, a gente fica muito feliz de poder ajudar, não é? Porque a gente sabe a luta que essa turma tem. É uma turma guerreira, hein? Cláudia, obrigada. Quero agradecer a CEPED também por ter liberado você para vir hoje aqui conosco. Obrigada. Coisa boa, né? Olha, deixa eu falar com você que está aí do outro lado de Coari. Pessoal de Coari nos acompanhando nesse momento. Quero fazer um coração, porque eles pediram para que eu pudesse fazer um coração. Estou fazendo. E que esse coração vá para todos os outros municípios que neste momento nos acompanham também. Olha, Claudinha, obrigada, que Deus te abençoe. A gente vai para o intervalo comercial, 12 horas e 18 minutos. Não sai daí, o Câmera 13 volta já. A gente já começou? Nossa, olha só o que eu estava olhando aqui. Que tablet bonito, hein? Muito bom, vai ser seu. Eu tenho certeza que será, e amanhã já. É muito fácil você faturar esse tablet, como todos os outros prêmios que estão aqui, micro-ondas, aspirador de pó, dinheiro, é verdade. Tudo isso amanhã aqui no Câmera 13, 2101-7025, 2101-7026. Deixa eu falar aqui com a Claudinha, minha amiga. Olha, Claudinha, eu não deixei você aí não, porque eu queria saber de você ainda quais foram as conquistas desse Dia Internacional para a pessoa com deficiência. Bom, nós temos muitas conquistas, né? O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, instituído pela ONU, ele representa assim um marco para nós, né? Trazendo para o estado do Amazonas, uma das maiores conquistas nossa é a criação da CEPED, a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, criada aí pelo governo, e ela representa uma conquista. Em 2009, nós criamos a Política Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência. Hoje, a CEPED, como gestora dessa política, ela vem, claro, com desafios, porque é uma política específica, é uma política que vem sendo aí interiorizada no nosso estado. Nós, hoje, atendemos
atendemos em quase todos os municípios, né? E através dos nossos serviços e programas, que são as atividades motoras, as ações de adaptação nas residências das pessoas com deficiência, o nosso apoio incondicional que o governo do estado, muito preocupado com as organizações não governamentais que realizam esse atendimento lá na ponta. Hoje nós temos um convênio específico com ele. Esse ano mesmo, em 2015, o governo disponibilizou cerca de 6 milhões de reais, onde foram apoiados 27 projetos que atenderam mais de 10 mil pessoas, Manaus e interior. Isso é uma conquista. Saímos do marco zero, podemos dizer com toda a sinceridade que saímos do marco zero. Saímos da invisibilidade. Hoje, a pessoa com deficiência, ela vive melhor. É claro que nós precisamos, sim, aprimorar, tem que melhorar, sim, mais avançamos. Hoje nós temos mais cidadania, hoje nós temos mais acessibilidade, hoje nós temos mais promoções dos direitos, porque tudo está na Constituição. O que nós fazemos hoje é a execução dessas conquistas. Então, isso para nós foi um reconhecimento muito grande. E o governo do estado, por meio do governador, né, professor José Melo, muito preocupado, sim, porque ele não quer qualquer serviço, ele quer um serviço bom, um serviço de qualidade. Claro, nós enfrentamos hoje o Brasil todo, e não é mentira, a questão da crise. Ela chegou, ela está presente, mas com união, com força de vontade, com estratégia e com articulação, nós vamos vencer a crise. Amém! Ana Cláudia, minha amiga, deixa eu dar um beijo em você, Aninha, tá bom? Nossa, um beijo meu, um beijo da Conceição. Aninha, gente boa demais. Olha, uma dica aí para os homens que pagam pensão. Pague. Tem que pagar mesmo, gente, olha aí. Porque o devedor de pensão alimentícia agora poderá ter o seu nome incluído no sistema de proteção de crédito. Mas sabe quem tem mais detalhes? É o Ademilton José. Fala, Ademilton. Uma decisão unânime da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, permitiu que devedores de pensão alimentícia tenham o nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito, como Serasa e SPC. A decisão foi tomada depois que uma mãe que não recebia o valor devido pelo pai da criança entrou com uma ação. Nesse caso, a Justiça não havia encontrado bens do devedor para penhorar. Gabriel, o que tu acha da decisão do Supremo Tribunal Federal em colocar o nome dos maus pagadores da pensão alimentícia no SPC e Serasa? Bom, eu acho que é uma medida que vai ajudar ao pai ou mãe a ter os direitos dele. A pessoa, o infrator que não for pagar, vai ter mais um motivo para seguir a lei. Era bom se não precisasse dessa punição, né? Era bom se a gente não precisasse dessa lei para que as pessoas se sentissem obrigadas a pagar. Era bom que todo mundo tivesse a consciência de que é necessário. Não trata-se ainda de uma regra para os tribunais, mas a tendência é que eles sigam essa decisão. Ela é a última opção quando medidas como penhora dos bens e não localização do réu para a prisão não são suficientes. O atraso ou a falta de pagamento são os assuntos que mais ocupam a justiça nesse país, como afirma o advogado Alberto da Almeida. Embora seja uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, né, do STJ, a tendência é que os tribunais comecem a acompanhar. Agora, claro, que não é a primeira medida. Vai chegar, olha, o cidadão não está pagando pensão, o nome dele vai ser negativado. Não é isso. Mas é uma possibilidade. Hoje o STJ já entende que cabe também. Então, se cabe, não é que vá sempre. Ora, até porque nós estamos falando de direitos humanos, nós estamos falando de criança, de pessoas que não pediram para nascer. Então, aquela mãe que não está recebendo a pensão alimentícia, ela pode ingressar em juízo, e aí não só pode, como ela deve, porque a pensão alimentícia, Ademilton, é bom esclarecer que não é para a mulher. Essa pensão que nós estamos falando agora é a pensão da criança. Com certeza, né? Até porque não existe aí ex-filho, né? Ex-filha. Existe ex-marido, ex-mulher, ex-esposa, né? Mas ex-filhos, nunca. Então, como bem colocou aqui aquela telespectadora jovem, por sinal, a gente não precisava disso, né? Afinal, quem não quer o melhor para os seus filhos? Tá certo assim? E que filho não gostaria de ter a presença ali do lado do seu pai, né?
da sua mãe. Nossa, só quando a gente perde que a gente sabe como é importante. Então, se você tem a possibilidade de estar junto, mesmo separado da esposa, esteja junto dos seus filhos. Como é importante essa presença, viu?